Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos na nossa. Tudo bem? Cíntia, essa é a nossa 11ª live. É a segunda. 12ª. 12ª? Pois é, gente, nossa 12ª live. E hoje é muito bom receber as nossas convidadas. Afinal de contas, é um tema muito legal. Nós vamos falar sobre morcegos e vírus, um relacionamento abusivo. As meninas vão falar um pouco sobre esse assunto conosco. Então, eu já começo apresentando inicialmente a Marilene Fernandes de Almeida. Ela é bióloga, mestre e doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Tem experiência em manutenção de morcegos em cativeiro, consultoria na área de raiva, 20 anos de atuação na área de diagnóstico de raiva, e é diretora do Laboratório de Zoonose do CCZ, foi diretora de 2003 até 2008. E a Caroline Cotrim Aires, ela é mestre em zoologia pela Unesp Botucatu, doutora em genética pelo Instituto de Biociência da USP, trabalhou mais de 12 anos em consultorias ambientais e o foco sempre foi diversidade de morcego, as interfaces das mudanças ambientais e das populações e consequências em saúde pública. Além disso, ela é professora titular nas disciplinas de cordados e análise de impacto ambiental na Universidade de Mogi das Cruzes, durante o período de 2008 a 2012. E é também servidora pública pela Prefeitura de São Paulo. Então, mais uma vez, a gente agradece demais a disponibilidade, colaboração, tanto da Marilene quanto da Carol. Um prazer imenso estar com vocês. Agradecer também a minha parceira semanal, Cíntia. Obrigado por mais uma semana. A palavra é sua, Cíntia, antes da gente passar para as meninas. Tem algum recado, alguma coisa? Gostaria de agradecer aí as meninas terem aceitado o convite para estar aqui com a gente hoje. E lembrar o pessoal aí que quiser pode compartilhar a live no seu perfil, ajuda também a divulgar mais ainda entre os seus amigos. E aí aumenta o número de pessoas que a gente quer atingir aqui. Então, desejo uma boa live. É isso aí, muito legal, porque esse é um assunto que interessa bastante, né? Considerando o tema morcego, já que a gente tem ouvido tanta informação na mídia o tempo todo, tratando de doenças sobre morcegos, várias informações veiculadas de forma inadequada, muita informação errônea. Então, acho que esse vai ser um momento ímpar para a gente conversar um pouco com duas pessoas de grande experiência sobre esse tema. Então, gente, de novo, muito obrigado. A palavra é de vocês. E é claro, quem tiver pergunta, por favor, não se acanhe, só não esqueça de dizer de onde vocês são, tá bom? Valeu. Gente, a palavra é de vocês. Ok. Então, vamos começar colocando a apresentação para esquentar, né? Para a gente já ir falando sobre o morcego, né? Sobre o nosso tema. Então, a gente vai falar sobre morcegos e vírus, né? Todos sabem. Já está certo aí, né, Henrique? Posso começar? Tudo, fica à vontade. Então tá. Já é conhecido da ciência há muitos anos que os morcegos são reservatórios naturais do vírus. E não é de poucos vírus, não. Existe uma alta diversidade viral que habita, que vive no corpo no organismo dos morcegos. A maioria desses vírus não causa nenhum mal ao morcego, ele está adaptado, ele vive em harmonia com o organismo do morcego. Mas alguns desses vírus são vírus zoonóticos. O que isso quer dizer? Zoonoses são as doenças que são transmitidas naturalmente entre o homem e os animais, né? Muita gente não sabe, mas não é só o bicho que transmite doença para a gente também transmite doença para o bicho, a gente também pode contaminar o animal. Então, zoonoses é uma estrada de mão dupla. Bom, aí eu trouxe como exemplo esse trabalho publicado em 2014 na revista do Centro de Controle de Doenças norte-americano, em que ele fala dos vários vírus que já foram isolados em morcegos, né? Um exemplo aí, eu coloquei esse trabalho para que vocês vejam o coronavírus. Já desde 2014, e antes disso, já se sabia que existem coronavírus
no organismo do morcego, e outros vírus, que eu nem vou falar o nome, e eu espero que vocês não aprendam esses nomes, porque se vocês aprenderem, significa que aconteceu com eles o que aconteceu com o corona, né? Até um ano atrás, a maioria da população nunca tinha ouvido a palavra coronavírus. Então, isso significa que se vocês não aprenderem esses nomes, é porque o vírus não chegou na população humana. E como eu falei antes, a maioria dos vírus não faz mal para o morcego não apresenta sintoma desses vírus no seu organismo. Mas a exceção mais famosa e mais importante é o vírus da raiva. O vírus da raiva, uma vez que ele chegue no sistema nervoso central humano ou animal, é uma doença de mamíferos, ela é quase 100% letal. Então, existem sim vírus que são letais para o morcego e para o humano. Aí você poderia perguntar assim, mas só o morcego é reservatório de vírus que podem infectar humanos? A resposta é não. Todo animal silvestre pode ser reservatório de vírus. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos de vírus que acometem tanto que têm reservatórios animais e que atingem a espécie humana, né? Atingem os humanos, né? Aqui o vírus Endra, que o reservatório são os cavalos e que causou uma epidemia. Epidemia é quando ocorrem muitos casos ao mesmo tempo numa localidade restrita. Então, esse vírus Endra causou uma epidemia na Austrália em 1990. Tem o vírus Hanta e o vírus Las, que o reservatório são roedores. O vírus do sarampo, que o reservatório são ovelhas e cabras. O vírus HIV, que o reservatório são chimpanzés. O vírus influenza, que é o vírus da gripe, né, que o reservatório são aves silvestres, aves domésticas e porcos. E, mais recentemente, esses dois últimos também são coronavírus. O vírus MERS e o vírus que causou a MERS, que é a sigla em inglês para Síndrome Respiratória do Oriente Médio, em 2002 causou uma grande epidemia na Arábia Saudita e ele é originário de camelos. E depois veio o SARS, que também é um coronavírus, que causa síndrome respiratória aguda grave. Em 2002 ele surgiu na China, acredita-se que o reservatório dele sejam morcegos, com uma passagem em gatos, no gato africano, o gato civeta, ou em furões, ainda não se tem certeza. Bom, aí talvez você pudesse me perguntar assim, se só os vírus causam doenças entre homens e animais. Não, a gente tem também parasitas, bactérias, fungos, que causam doenças tanto para o homem quanto para os animais. E aí eu trouxe 3 exemplos só. A doença de Chagas, cujo reservatório são preguiças, roedores e marsupiais, que são os gambazinhos, né? Coelhos e cães. Né? E o Trypanosoma cruzi, que é o agente da doença de Chagas, o parasita, o protozoário, ele circula nesses mamíferos sem causar dano, ou seja, ele vive no organismo da preguiça, do coelho, sem causar dano para esses animais, assim como muitos vírus ficam no corpo do morcego sem causar dano. No caso da leishmaniose visceral, esse parasita, a Leishmania sagazzi, o reservatório dela são as raposas e os gambás. No caso da leptospira, que é uma bactéria que causa doença, o reservatório são felinos silvestres e roedores, tanto os roedores silvestres quanto os roedores urbanos. Por que eu estou falando isso? Para a gente desmistificar essa questão de que só o morcego transmite doença para humanos. Não. Primeiro, que o humano também pode transmitir doença para os animais. E depois, que qualquer animal silvestre pode ser reservatório de algum vírus, algum fungo, alguma bactéria, algum protozoário causador de doença. E mais, não são só os animais silvestres que são reservatórios de doenças que infectam humanos.
Os cães que convivem com a gente diariamente, até coloquei a foto da minha cadela, a cadela Lara, sendo levada pelo meu filho Gabriel, e aqui coloquei o comprovante da vacinação dela. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver aqui, coronavírus, tá? Essa vacina que a minha cadela toma todo ano, ela protege contra 10 agentes infecciosos. Ó, dá para ver aqui, sinomose, adenovírus, parainfluenza, enfim, 10 agentes infecciosos. E como os vírus são muito mutantes, todo ano ela tem que ser vacinada de novo. O que é importante falar? Que o coronavírus canino é outro coronavírus, não é o que está causando o problema da Covid-19 agora, nesse momento. Os cães são afetados por 2 coronavírus, um que causa infecção intestinal, cuja vacina é a V10, que eu coloquei o comprovante aqui, e um outro coronavírus que é respiratório, tá? O quadro é bem diferente do quadro do coronavírus que está afetando agora os humanos. Mari, voltando aí. Voltando. Uma coisa importante aí que seria bom destacar, né, que você falou muito bem, é que o pessoal às vezes confunde muito. Teve muita gente logo no começo, em março, procurando lá o Centro de Controle de Zoonoses, falando assim, olha, o governo está escondendo a vacina, já tem no cão, lembra que a gente comentou? Então, isso aconteceu mesmo, né, as pessoas achando que poderiam tomar até a vacina do cão para se proteger do coronavírus, e é totalmente diferente. E como você falou, que o coronavírus, os diferentes coronavírus vão atingir diferentemente os animais. Nos morcegos, o Dr. Paulo Brandão, que está trabalhando com a gente lá no Centro de Controle de Zoonoses, lá no Laboratório de Zoonoses, que você também foi coordenador, e agora eu estou lá, né, ajudando o pessoal, ele falou que a afinidade não é com o sistema respiratório, é com o intestino, como você mesmo falou, né, então a gente consegue isolar só do intestino. Olha que coisa, que trabalha totalmente diferente um vírus em cada espécie animal. É isso, não é, Mari? Sim, e é interessante que você falou isso, porque eu também recebi o WhatsApp dizendo que a teoria da conspiração, né, de que já tinha vacina contra o coronavírus e que não estavam liberando para as pessoas, mas que vacinavam os cães, enfim. Então é importante ressaltar que o coronavírus que está causando essa grande pandemia, não é o mesmo coronavírus que existe vacina canina. Inclusive, o quadro é outro, né? O quadro que dá em humanos é um quadro mais respiratório e o quadro que dá nos animais é um quadro de infecção intestinal. São coronavírus diferentes, tá? Apenas pertencem ao mesmo grupo. Bom, vamos falar de proteção e prevenção? Bom, a principal prevenção para qualquer doença é quando existe vacina, né? A vacina é a maior invenção da humanidade, né? Quando disponível, a vacina, ela resolve... Quando não existe também campanha contra. Infelizmente, em vez em quando a gente tem campanha contra a vacina, mas a vacina, ela já nos livrou de grandes epidemias. Quando não tem a vacina, assistência médica, que é o caso agora do coronavírus, que a gente depende de uma assistência médica. Os outros 2 itens que eu quero ressaltar aqui para vocês, como bióloga, né, é o respeito ao ambiente onde o animal vive e o respeito ao animal, né? Para falar sobre isso, eu vou trazer a fala do David Quammen, no livro dele, Infecção Animal e a Próxima Pandemia Humana. Esse livro é de 2012, e nesse livro ele já previa uma grande epidemia, que ele chama de Big One, que é uma epidemia com potencial para derrubar a humanidade. E ele alerta que sempre haverá uma outra pandemia, né? E que as pandemias nada mais são do que um reflexo das intervenções humanas no meio ambiente em expansão contínua, né? Em expansão territorial contínua.
Ou seja, nós vamos invadindo o habitat dos animais. E aí nós nos colocamos onde eles vivem e com uma intensa convivência que pode ser prejudicial aos humanos e prejudicial aos animais, tá? Como eu falei no começo, os animais também adoecem, né? Então, esse item, respeito ao ambiente onde o animal vive, a gente tem que estabelecer limites para a expansão humana. E respeito ao animal. Nem todos os animais são fonte de alimento. A gente já tem várias fontes de alimento para a humanidade. É preciso desenvolver respeito ao animal. Fala, Carol. Aí eu vou fazer um contraponto aí, né? Por favor. Um contraponto. Eu sei que tem muita gente aí criticando os vários hábitos alimentares de cada região, mas eu fico pontuando, né, que para alguns também a gente comer a vaca é um absurdo, né? Então, eu acho que o ponto aí, é claro que seria bom que todos chegassem pelo menos ao vegetarianismo ou veganismo, seria até ideal e mais sustentável, mas a gente tem que pensar assim, se faz parte da sua cultura comer um morcego, que eu acho um absurdo, porque não faz parte da minha cultura, que se cria os morcegos. O grande problema, eu acho, que é o consumo de silvestres, porque o consumo de silvestres, ele está relacionado a você não ter um controle sanitário dessa carne, né? Tem uma questão ideológica, se vai comer ou não vai comer, mas se a gente for ver, os hindus também acham um absurdo a gente comer vaca, né? Eu gostaria de não comer vaca, mas como muito, né? Sou uma carnívora, você me conhece, mas, assim, eu acho que o ponto aí é, assim, se for, não deveríamos, né, ampliar o nosso leque alimentar, como diz a dona Branca, minha mãe, mas se for comer, que sejam de cativeiros. O grande problema é você consumir esses animais de cativeiro, que lá no início você falou do tatu também, lembra? E o tatu, sim, aqui no Brasil, ele é consumido, e ele é um reservatório de leishmania, né, como você contou. O que você acha? Se tiver criação... Eu pessoalmente acho que o humano tem que ter um limite. E eu acho que o limite é a higiene, é o cuidado, é a vacina, e é a humanidade. Nós já nos servimos de vários animais como fonte de alimento. E nós não precisamos expandir mais essa gama de alimentos animais, de origem animal. Mas isso é uma postura minha, filosófica. Eu até gostaria de parar de ser carnívora, né? Mas eu ainda consumo, mas eu acho que a gente não tem que expandir isso, e não tem que estimular que isso seja expandido. A gente tem que estimular o respeito à vida animal, né? Então, eu não tenho nada contra, porque eu sei que existe até fome no mundo, né? Então, eu não tenho nada contra, mas eu acho que, filosoficamente, a gente não deve expandir e não deve nem lançar a ideia de que vamos ter um morcegário de alimento, sabe? Um animal de 10 gramas, um animal de 20 gramas. Eu também acho que não vale a pena. Eu sei que não vale a pena, mas, assim, eu acho que essa pontuação que eu queria pensar, né? Porque será que eles estão achando também, poxa, e vocês que comem boi, e vocês que comem, sei lá, um bicho pequeno, a gente come marisco, putz, fica comendo marisco aí, né, que tem religiões que não comem frutos do mar, né, e assim, eu acho que dá ponto, tirando o filosófico, que realmente eu compactuo com você, eu gostaria de não comer tanto animais, eu acho que é o respeito também sanitário de você ter essa segurança alimentar. Aí você, pelo menos, se for de criação, não que eu estou estimulando, imagina, justo eu
estimulando ter um morcegário. A gente que tinha o nosso morcegário maravilhoso para estudo, ter morcegário para alimento. É incabível mesmo, porque os bichos têm 15, 30 gramas, tudo bem, tem os megaquirópteras lá, mas tem tanta asa, né, que não dá nem muito para comer. A asa passarinho lá é horrível. Então, mas tudo bem, a gente tem que respeitar a cultura de cada povo, mas, por outro lado, a gente também tem que respeitar o animal, desenvolver essa cultura do respeito a toda forma de vida, né? Então, é uma coisa que tem que achar um equilíbrio. A gente já usa vários tipos de carne de origem animal, não precisa expandir e muito menos ir retirar o animal do meio ambiente sem nenhum controle sanitário, né? E só para finalizar, então, a gente estava falando aqui tá. Então, era a questão da higiene, nós íamos chegar, então, na questão de proteção e prevenção, na questão da higiene, falando do Covid-19, não tem como fugir do Covid-19, né? A hipótese teórica da origem do Covid-19 é o morcego com uma passagem pelo pangolim, chegando no humano. O pangolim é esse animal que eu pus uma foto aqui ao lado, né? E por que se acha que o coronavírus passou por esse animal? Porque tem um estudo de 3 anos atrás que encontrou um vírus muito parecido com o coronavírus, muito parecido, a 1.000 quilômetros de Wuhan, que foi o início da epidemia do Covid-19, né? Esse animal, para vocês terem ideia, ele é tão caçado que ele está em risco de extinção. E ele é considerado o animal mais traficado do mundo, como fonte de alimento, especialmente na China, tá? Então, para fechar, a hipótese mais aceita atualmente para o Covid-19 é que foi o contato com as fezes e a saliva dos morcegos, tá? Contato com fezes e saliva. Você não vai ter contato com fezes e saliva do morcego se você não entrar numa caverna, se você não invadir o meio ambiente desse animal. E essa hipótese é mais provável do que a famosa sopa de morcego, que todo mundo recebeu pelo WhatsApp, um morcego lá no prato e tal, e mais provável de que a fabricação do vírus em laboratório pelos chineses para dominar o mundo, a teoria da conspiração, né? E para finalizar, o vírus em si é um ser em evolução contínua, em mutação constante. Por que ele está mudando sempre o código genético dele? Para se adaptar melhor ao hospedeiro, né? Essa mutação, ela pode ser benéfica, e se ela for maléfica, ela vai ser eliminada. Mas se ela for benéfica, essa mudança que ele faz no código genético dele, ela visa a perpetuação da espécie, que eles consigam sobreviver mais milhares de anos. E, do ponto de vista do vírus, quanto mais moradias, ou seja, quanto mais animais diferentes ele infectar, ele morar, ele usar como hospedeiro, mais chance de êxito na perpetuação, né? Do vírus não ser extinto, do vírus não ser eliminado, né? E para isso, o vírus não deve destruir rapidamente o hospedeiro, ele deve viver em harmonia com esse hospedeiro, como a maioria dos vírus fazem no caso dos morcegos. E ele deve ter um bom potencial de transmissão para se espalhar rapidamente, né? E para finalizar, só quero pôr aqui, rapidinho para vocês verem, né? Aqui nós temos 2 morceguinhos, eu vou mostrar para vocês um fato curioso. Aqui, ó, o morceguinho vira para fazer xixi, gente. Ele não só vira para fazer xixi, como ele dá uma chacoalhadinha no final. Ok? Então é só uma brincadeira para a gente terminar. Agora, fala aqui. Eu gostaria de trazer uma perguntinha para vocês. Olha só, nós estamos nesse momento em que o mundo está preocupado e muitos parques e espaços naturais estão fechados, não pode entrar para fazer visitação e etc. Como que vocês enxergam isso? Essa é uma medida de fato
essencial, né, evitar que as pessoas tenham contato, ou vocês, o que vocês acham? Né, o que vocês têm a dizer aos pesquisadores, à comunidade que agora ouve sobre esse tema? A gente tem que evitar, de fato, adentrar nesses locais agora. O que vocês têm a dizer sobre isso? Vai, Carol. Quer falar, Mari? Posso falar? Carol, pode falar. Quem quiser. Então, então, eu acho que a Mari também pensa semelhante. Agora, nós somos os carreadores de vírus, né? Então, nós possivelmente podemos estar carreando tanto na roupa, em qualquer momento, a gente não precisa estar infectado. Então, por isso que também um PCR positivo ou não detectável, né, não detectável de vírus, não significa que você não está carreando ele. Então, se a gente pode estar carreando na mão, carreando no corpo, por que você vai adentrar num ambiente silvestre, né? Você vai estar expondo esses animais mesmo para algum tipo de vírus. No caso, a gente pode estar expondo ao coronavírus, e aí criar uma grande epidemia. Tanto que a gente teve a febre amarela, que o Adriano fez vários estudos, e a gente viu que pode estar relacionado realmente com o rodanel e com as interferências que o homem fez nesse ambiente, e estando as pessoas ali muito próximas, a gente levou também uma doença para os primatas. Quem disse que a gente não pode também levar essa doença para outros animais, inclusive o morcego? Então, é o que a gente estava falando mais cedo, né, Henrique, e que a gente tinha colocado. A gente vai ter que mudar a nossa forma de usar o ambiente também em cavernas, seja você um pesquisador ou uma pessoa que faz espeleologia por hobby, para a gente utilizar os equipamentos de segurança, inclusive os respiradores, né? Porque a gente tanto pode estar se infectando com o risco aí seriam mais fungos, né, Mari? Aqui no Brasil, mais fungos, histoplasma mesmo, capsulatum, ou a gente pode estar levando algum tipo de vírus que a gente não sabia, e no caso, no momento, pode ser um coronavírus, para esses ambientes silvestres. Então, estar fechado os parques também é uma proteção à vida silvestre, né? Além de evitar a aglomeração, além de evitar tudo isso, a gente também está preservando o ambiente silvestre, que cabe aí na One Health, né? Na saúde única, né? A gente precisa que os ambientes estejam saudáveis para a gente não ter nenhum desequilíbrio e não atingir a gente, que foi isso que aconteceu, né, Mari? Teve um desequilíbrio, né? Utilização, vários animais numa feira, quando você tem vários animais ali em condições não adequadas, sanitárias, como a Mari falou, pelas fezes, possivelmente, a grande probabilidade realmente foi pela contaminação das fezes dos morcegos, passando também para o pangolim, que também eles ficavam em jaulas pequenas. A gente tem o que a gente chama de transbordamento. Transbordamento é quando você passa essa cepa viral, né, esse vírus de uma espécie para outra. Se chama também spillover, mas esse transbordamento, nessas horas, você pode ter uma virulência maior, ele não era tão virulento numa espécie, aí passou para outro, ele vai ficando mais virulento, e assim ele vai ficando mais abusivo com o seu hospedeiro. Então, vamos dizer assim, né? Lá nos morcegos... Carol, desculpa. Pode falar. Desculpa, para quem não é da área, o que significa virulento? Virulento é a capacidade... Mari, você quer explicar? Não, pode falar. É a capacidade de você causar a doença no seu organismo, né? Então, você tem uma virulência grande, o que é diferente de viremia. A viremia é a quantidade que você tem de vírus nesse organismo. É difícil falar isso com a minha supervisora de estágio aqui, né? Não, mas assim, a Mari foi minha supervisora de estágio lá no Centro de Controle de Zoonoses, o meu primeiro estágio da minha vida, né, Mari? É um prazer estar compartilhando aí com você. A única coisa ruim aí é que você está revelando minha idade, né?
Não, imagina. É que eu fui muito nova, com 8 anos, para o primeiro estágio. Foi isso. Pronto, tá resolvido. Resolvi, ó. Foi legal para você. Foi uma saída ótima, viu? Eu tinha 8 anos, sabe? Ô, Carol, aproveitando que você está falando disso, e né, junto com a Mari, chegou uma pergunta do Ronaldo, e você pode aproveitar para dar continuidade na explicação e responder mais isso. O Ronaldo Pereira dos Santos, ele pergunta, esse coronavírus atual é típico de uma espécie única de morcego ou vários? Inclui espécies brasileiras? O coronavírus atual, esse possivelmente passou pelo morcego ferradura. O morcego ferradura não existe na região neotropical, ele é um morcego da Ásia, não é daqui, não é na região paleotropical, que a gente chama. Neotropical seria aqui na América do Sul, tal, e paleotropical da Ásia da África para lá. Então ele não existe aqui. Existem, como a Mari já falou, vários coronavírus, como uma das orientadas do professor Paulo Brandão, lá na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, já levantou, é uma linha de pesquisa lá. Existem vários coronavírus já isolados, inclusive de morcegos da cidade de São Paulo, mas não são morcegos, não são coronavírus como esse, o Covid-19, o SARS-CoV-2, né? Não é o SARS-CoV-2. Até o João Paulo trouxe uma pergunta João Paulo, que eu acho que já até foi respondida, né? Ele fala boa noite para vocês, sobre nossos morcegos com relação ao novo coronavírus e nós que trabalhamos em campo com os morcegos e outros animais silvestres. Aí vem a pergunta, precisamos tomar mais cuidado? Quer falar, Mário? Eu posso falar só mais um pouquinho? Não, pode falar. Não. Gente, isso é um desespero que eu tenho com os mastozoólogos em geral. Nós não temos que tomar cuidado por causa do coronavírus, a gente tem que tomar cuidado com tudo. Eu me incluo nisso, porque eu sou uma bióloga metade laboratório, metade campo, inclusive a Mari acha que eu tenho 2 mãos esquerdas para o laboratório, mas estou melhorando, Mari. Então, mas o biólogo de campo, ele tem que ser mais cuidadoso. Não é só morcego, não tem que se preocupar com o coronavírus. Marcos, né? Quem é? Marcos Paulo? Não, é o João Paulo. João Paulo, desculpa, João Paulo. Não tem que se preocupar com o coronavírus e sim a gente levar para o ambiente silvestre. Por enquanto, não está circulando o coronavírus, o SARS-CoV-2 na nossa população de silvestres. E a gente espera que não circule. Mas a gente tem que se precaver, por quê? Primeiro, tem que fazer a pré-exposição da raiva. Tem muito biólogo aí, muito médico veterinário que não está fazendo a pré-exposição da raiva. É uma vacina, para quem não é biólogo nem médico veterinário, é uma vacina que a gente faz antes de ter qualquer acidente. Aí a gente faz essa vacina e depois verifica se a gente tem anticorpo, e só quando a gente tem anticorpos que a gente vai poder ir para o campo. Então tem muito biólogo que não está fazendo isso, certo? Nós, do Comitê de Saúde Pública, tivemos uma reunião, né, Mari? A Adriana também, a gente também vai conversar com a Valéria e com a Débora, que são outros membros do comitê, para disponibilizar essa sorologia de uma forma mais fácil para todos os mastozoólogos, e dando ênfase também do pessoal que trabalha com morcegos, né? Que deveria fazer uma sorologia de 6 em 6 meses. De maneira geral, João Paulo, Carol, todas as pessoas que trabalham em campo devem tomar uma série de cuidados, tá? Às vezes a pessoa pensa, eu vou para a natureza. Não, a natureza tem um monte de possíveis agentes, e a gente tem que se cuidar sim, não é só, a raiva é a principal, por isso que a pessoa tem que ir para campo com a pré-exposição, ou seja, ela tem que se vacinar antes de ir para campo, antes dela se expor ao risco, mas existem outros riscos, histoplasmose e outras doenças que a gente tem sempre que estar atento. Ô Mari, temos uma pergunta aqui do pessoal do Morcegando na Rede, que inclusive coincide com a pergunta da Marcela Batista de BH. Então, existe algum estudo, alguma informação buscando maneiras de usar ou aplicar o conhecimento
sobre o sistema imune dos morcegos em nosso benefício? Essa foi a colocação do pessoal do Morcegando na Rede. E em seguida, a Marcela colocou, né? Ela gostaria de saber mais sobre os estudos sobre o sistema imune dos morcegos, como isso pode ajudar a ciência a desenvolver vacinas para a humanidade e outros animais. Aí os dois pediram para vocês abordarem algo muito parecido. Deixa eu falar só a principal doença. Depois a Caroline completa, mas a principal doença que todo mundo que vai para campo tem que estar protegido é a raiva. A raiva é o principal vírus que pode ser transmitido por morcego, do qual ele também é vítima. O morcego também morre de raiva, tá? Então, fazer o esquema pré-exposição antes de ir a campo, antes de entrar numa caverna. Entrar numa caverna protegido. Se for necessário, de preferência não entrar, né? Fazer a coleta na boca da caverna, não entrar na caverna, né? Complete, Caroline. Abra o microfone. Falando de sistema imune, né, que ela perguntou aí, pulando para o sistema imune, não, ainda a gente não está com não está com estudos com o sistema imune. Quem sabe a gente possa fazer uma parceria aí com o Ariovaldo Neto, um professor da Unesp, que trabalha com fisiologia, quem sabe ele pode fazer esse estudo. E eu vi aqui uma pergunta, essa da Aline, você lê para mim aí, ou posso ler aqui, o Henrique? Claro, olha só, a Aline Shakira, ela coloca, então, dada essa possibilidade hipotética de transmissão do SARS-CoV-2 do ser humano para os morcegos, o Laboratório de CCZ de São Paulo pretende investigar nos morcegos encaminhados pelas secretarias municipais de saúde para além do vírus rábico? Sim, então, o que nós estamos fazendo atualmente lá no Laboratório de Zoonoses e Doenças Transmitidas por Vetores, que é do Centro de Controle de Zoonoses e associado à Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura. Todo o morcego é uma vigilância passiva, que a gente chama. Então, o morcego chega passivamente, ou seja, foi encaminhado por um munícipe ou algum munícipe chamou, né? Esse morcego, já que ele vai ser morto, né, eutanasiado, nós fazemos todas as pesquisas, tanto de micológica, fazemos de histoplasma, também separamos o intestino para fazer de coronavírus e fazemos a principal, que é da raiva. Então, sim, estamos investigando se existe a presença ou não de algum tipo de coronavírus, não precisa ser o SARS-CoV-2, e até o momento a gente não conseguiu nessa amostragem. A gente está fazendo isso em parceria com o professor Paulo Brandão, o pessoal do setor mesmo, que é da raiva, a Juliana e a Gisele, e estamos trabalhando com isso. E a Adriana está fazendo a parte de micologia. Então, a gente faz a micologia, bactérias a gente ainda não está estudando ainda, mas a gente tem todo o material preservado em freezer -70 para estudos futuros também. Há pouco tempo, a gente fez um trabalho financiado pela FAPESP, que era perfil zoonótico de morcegos da cidade de São Paulo. E nesse trabalho, a gente pesquisou febre maculosa, toxoplasma, histoplasmose, raiva e leptospirose. É lógico que existem outros agentes para a gente investigar, né? Mas naquele momento é o que a gente tinha, e é o que tem de perfil zoonótico do morcego na cidade de São Paulo. Gente, tem uma pergunta do Marcelo Ventura, bem interessante, olha só. Mesmo sabendo da variedade animal que os parasitos podem se hospedar, o que fisiologicamente ou imunologicamente atraem estes aos morcegos? O quê? Morcego é o único mamífero que voa, né? Essa eu lembro porque a Mari me explicou logo na primeira semana do estágio. Ela falou assim, do estágio. Ela falou assim, imagina, você é um vírus. Para o vírus, você está dentro de um boi, é como se fosse um saco cego. Você vai morrer com aquele boi, né? O vírus vai se multiplicar e aquele boi vai morrer. Ele não vai morder ninguém nem nada.
E também as pessoas vão ver o boi e não vão se mexer. Um morcego, ele é o único mamífero que voa, ele tem essa capacidade de dispersão, tem morcegos, registros aí até do Henrique Bernard, que um carolha, que é um morceguinho que come fruta, que numa noite voa 15 quilômetros, então imagina a dispersão. Então, para um vírus coevoluir ou evoluir junto com um animal que tem essa dispersão, é excelente. É por isso que lá no primeiro slide da Mari, ela falou, grande diversidade de vírus. Se eu fosse um vírus, eu ia querer um morcego, que ia me levar para lá e para cá, né? E ainda é por isso que ele consegue não matar. Então, é aquela relação que não é abusiva, ela chega a ser uma relação tóxica só, sabe? Ele não chega a matar, ele só fica lá, latente, aí quando ele precisar, ele faz, né? O papelzinho dele. Okay. Certo. Olha só, gente, temos uma pergunta da Marcela Batista. Ela coloca, então, o atual surto de raiva que estamos vendo pode ser devido principalmente à falta de vacinação de animais domésticos ou outro fator? Surto de raiva. Eu não estou vendo surto. Será que é regional? É regional? Será que é na região Minas? dela? Ela é de Minas? Ela é de BH. Ela é de BH. Uhum. A campanha vacinal é importante, mas a gente não vê surtos de raiva, né, Mari? A raiva ela está no ciclo que a gente chama aéreo, porque está mais circulando nos morcegos mesmo. Então, a gente está com uma vigilância bem forte, a Secretaria de São Paulo e o Ministério da Saúde, mas o que você vê, Mari, sobre isso? Eu acho que não... É claro que as campanhas de vacinação, elas são importantes, mas a gente também tem que lembrar que é a vontade. Henrique, lê de novo a pergunta dela, que eu... Coloco. Olha só. O atual surto de raiva que estamos vendo pode ser devido principalmente à falta de vacinação de animais domésticos ou outro fator? Tá, então, Marcela, a campanha de vacinação é anual, ainda é anual. Só os únicos estados do Brasil que não vacinam são os estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Mas o resto do Brasil, em especial os estados do Norte e Nordeste, vacinam. E existe uma campanha anual e existe uma campanha localizada. Todos os centros de controle de zoonoses do Brasil inteiro, e são quase 300, eles são também postos de vacinação contra a raiva. Então, se você é mordida por um animal, se você é arranhada por um gato, você vai lá e a vacina está disponível o ano todo. E se você também quer levar o seu animal, você adotou um gatinho, você comprou numa feira, você não tem certeza se ele já foi vacinado, você pode ir lá durante o ano inteiro e a vacina está disponível o ano inteiro. A vacina contra a raiva. E é importante manter gratuita. Sempre vacinados. Isso, a vacina é gratuita e é importante manter os animais domésticos vacinados. Carol, você vai complementar essa informação sobre a questão eu acho... do caso? Não complementar, mas eu acho que tentando interpretar, talvez, Mari, ela tenha falado sobre o caso do menino que veio a óbito, né, por raiva no Rio de Janeiro, que teve um acidente com um morcego. Então, a gente tem que lembrar que, como a Mari já está preparando um texto sobre isso, e nós do comitê iremos lançar esse texto, né, Mari? Que é para ter um caso de morte humana de raiva, teve uma cadeia de erros. Então, você tem uma cadeia de erros de educação, de problemas das pessoas não saberem respeitar os animais, das pessoas não saberem quem ela procurar o mais rápido possível, do serviço público chegar de uma forma efetiva. Então, a gente não tem, neste momento, né, na hora do óbito de uma pessoa, a gente não tem que ficar apontando quem é o errado, e sim a gente construir uma forma para que isso não ocorra mais.
Então, ele chegou muito tardiamente para receber o tratamento, porque quando você tem, isso é importante destacar, o contato com qualquer animal silvestre, com arranhadura, mordedura, ele é silvestre. Pelo protocolo do Ministério da Saúde, você precisa entrar no esquema de soro-vacinação. E isso que faltou, né? Você tem que ir imediatamente. Então, a gente tem que divulgar isso de uma forma mais efetiva. Pessoalmente, eu acho que só acontece raiva humana por uma cadeia de falhas. Em 2020, não deveria mais acontecer nenhum caso de raiva humana, nem no Brasil e nenhum lugar do mundo. Quando ele acontece, é porque houve falha na cadeia, né? Ou a Secretaria de Saúde falhou porque não encaminhou, não orientou, ou a pessoa não procurou o auxílio da Secretaria de Saúde, enfim, em alguma etapa da cadeia houve falha. Mas no momento em que a gente está vivendo, que é do Covid-19, todas as secretarias estão voltadas para esse trabalho de contenção, de controle, de salvar vidas, no caso do Covid, né? Então, a gente não pode sacrificar as secretarias de saúde pelas falhas, mas o que a gente tem que deixar claro é o seguinte, todo animal silvestre, todo mamífero silvestre é possível de transmitir raiva. E se você tiver uma mordedura, por menor que seja, ou mesmo uma arranhadura por um gato desconhecido, você tem que procurar assistência médica. Procurando assistência médica, você vai estar protegido. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Rocha, olha só. Os gatos com acesso à rua são predadores de morcegos e outros animais vetores de zoonoses. Ok. Será que devido ao contato com animais vetores de doenças e ao contato próximo com humanos, os gatos podem ser intermediários de zoonoses, incluindo novas doenças emergentes? O que vocês acham? Bom, gato é com a Carol. Ai, não me fala de gato, pelo amor de Deus, que adoro os gatos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de a gente transformar um animal como vilão. Pelo amor de Deus, não estamos na Idade Média, né? Então, a gente tem aí agora as pessoas, um recente caso de um gato positivo para coronavírus na Europa. Aí o pessoal também falou, ele pode estar transmitindo e tal. Então, a probabilidade de a gente estar passando o coronavírus para esse animal muito maior, né? Ele ter acesso a outros ambientes já é um pouquinho errado, porque a gente tem que pontuar, gente, que nós estamos precisando de uma posse responsável. A posse responsável deveria ser um dos pilares para quem tem pet, para quem tem animal de estimação. Então, mas o gato gosta de dar as voltinhas dele. Você tem que domiciliar o seu animal. Tanto, primeiro, castrar, certo? Que é um cuidado, castrar, e tentar domiciliá-lo ao máximo, porque ele pode pegar doenças para ele também. Uma dessas doenças que a gente está vendo agora, a Mari também está sabendo, é a esporotricose, gente, que o agente é um fungo. Então, um gato que não é domiciliado, e se tiver na sua região, ele pode se contaminar com o esporotrix, que é um fungo que está no ambiente, e pode trazer para o seu ambiente também e contaminar o seu dono. Esporotricose é uma zoonose. Então, o que você pode fazer para evitar isso? Domiciliar seu animal, ter o seu cuidado. Você vai deixar sua criança sair para um monte de lugar sem depois dar um banho nela, sem fazer alguma coisa? É o seu animal de estimação, é isso que eu acho, né? Os meus tá tudo telado aqui. Aqui é tudo telado e quando eu for para uma casa vai ter lá também. Olha só, tem uma pergunta da Maria Cristina que é muito importante e eu tenho certeza que é dúvida de muita gente. Vejam, tem vários morcegos morando no telhado da minha casa. Eu corro algum risco? Então, né? Se você mora em São Paulo, você pode procurar o Centro de Controle de Zoonoses, que tem um departamento especializado.
tem profissionais que conhecem o assunto e que podem te dar uma orientação. Se você não mora em São Paulo, quase todo o Brasil tem centros de controle de zoonoses, você liga para lá e eles vão te dar orientação de como proceder com relação a isso, tá? De maneira geral, a gente pode dizer que você não corre um grande risco, não, mas é um animal silvestre e pode, sim, ter algum risco. É difícil estimar esse risco, é difícil te falar, não é um risco muito alto, não é um risco muito baixo. Não existe, assim, uma maneira direta de falar isso. De fato, se eles estão lá no seu telhado, ou não sei em qual lugar, é porque eles encontraram uma condição favorável para eles viverem, né? De alguma forma, você vai ter que procurar o centro de controle de zoonose da sua cidade para que eles te expliquem como tirar esses morcegos desse local sem matá-los, sem prejudicá-los e garantindo a sanidade do local, tá? Então, procura a autoridade de saúde, de zoonose da sua cidade, que eles vão estar te orientando como fazer essa remoção de maneira segura para você e para sua família. Complete, Caroline. Tem uma live sobre isso. Qual é o número dela, Cíntia? Tem uma live com a Adriana. A live de saúde pública, eu acho que ela é às 5 às 6. 5 às 6, com a Adriana Ruquette, se vocês forem procurar, aí ela explica sobre isso. Mas, ó, só vou pontuar uma coisa aqui. Na Europa, os castelos que têm morcegos são vendidos mais caros, porque os castelos que têm morcegos, eles sabem que vão ser protegidos das infestações de insetívoros. Então, o meu sonho é montar um monte de insetos, né? Porque os insetívoros vão comer. Então, o meu sonho é que todo mundo que tem uma chácara tenha uma bat house, que é uma casinha para morcego, e se o fogo não estiver danificado, você não vai ter escoamento dele. Então, é muito difícil para você ter histoplasmose, qualquer coisa assim, vai ser muito difícil mesmo. Porque no caso da histoplasmose, você precisa de um acúmulo de animais e um acúmulo de fezes. Se você tem poucos animais, e quando eu falo acúmulo, é acúmulo mesmo, não é assim poucos, eu tenho 5 morcegos no meu telhado, e não, é acúmulo mesmo, porque a histoplasmose está ligada às fezes do morcego, né? É um fungo que fica nas fezes. Então, se você não tiver esse acúmulo, você não corre esse risco. Mas procure o centro de controle de zoonose da sua cidade, que eles vão visitar o local, eles vão te dar informações mais adequadas. Mais? Então, olha só, gente, infelizmente a gente está com o tempo já um pouquinho apertado. Não vai ser possível a Mari e a Carol responderem todas as perguntas agora devido ao adiantado da hora, mas a gente consegue perguntar mais 2 em bloco aqui. Então, o Marcelo Ventura trouxe: como faço para achar uma metodologia de coleta para vírus de morcego em campo, no qual não tem energia elétrica e que fica longe do laboratório? Essa é uma, e já vou trazer a outra também, da Aline. Olha só, colegas, eventualmente acontece da equipe de zoonose recolher um morcego que está dentro do comportamento normal para a espécie, sem suspeita para raiva. Nessas situações, gente, eu estou falando e não estou pondo aqui para vocês verem, desculpa, vou começar de novo. Colegas, eventualmente acontece da equipe de zoonose recolher um morcego que está dentro do comportamento normal para a espécie, sem suspeita de raiva. Nessas situações, eu costumo liberar o morcego. Diante do contexto da pandemia, seria mais prudente fazer a eutanásia do animal ao invés de fazer a soltura? Carol, você responde a primeira, eu respondo a segunda, tá? Que a segunda tem a mais a ver com raiva, você fala da primeira. Tá. A primeira sobre como você vai preservar esse animal. Então, o ideal mesmo é que seria congelado. Se não der para ser congelado, antes de você ir para o campo, porque isso é uma pergunta bem específica de quem está indo para o campo, né? Antes de você ir para o campo, entre em contato com o laboratório que vai fazer o diagnóstico, porque a gente tem um meio de transporte viral, que aí a gente coloca, que é uma solução tampão,
para quem não sabe, uma solução tampão é uma solução com pH estável, uma solução tampão que aí pode ficar em temperatura ambiente. E sobre os morcegos, só para falar, eu prefiro que solte o bicho, viu, Mari? Pelo amor de Deus, tá? Que se o bicho... Aí fala aí. Então, na segunda, eu queria até que você repetisse a pergunta, que da Aline, né? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Isso, da Aline, deixa eu chegar nela aqui, é que eu corri. Olha só, ela perguntou então, ela comentou que eventualmente acontece da equipe de zoonoses recolher algum morcego que está dentro do comportamento tranquilo, normal, sem suspeita para raiva. Nessas situações, ela libera o morcego. Aí ela quer saber, diante desse contexto de pandemia, é mais prudente fazer eutanásia do animal em vez de fazer soltura? O que vocês acham disso? Então, né, eu acho complicado que ela estabeleça que o morcego está dentro do seu comportamento normal, porque um animal silvestre é difícil a gente estabelecer qual é o comportamento normal. E também existe relato na literatura científica de morcegos com comportamento aparentemente normal, mas que estavam infectados. Porque você não tem um morcego o tempo todo aparentando estar com raiva, né? Porque a raiva do morcego, ela é a forma paralítica. Então, não necessariamente a forma furiosa. Então, você pode não perceber. É arriscado que você libere o morcego, a não ser que você fizesse um suave de saliva, que você tivesse um outro tipo de controle, tá? Eu acho arriscado que você libere o morcego baseado apenas em comportamento, porque isso pode ser... Isso pode te levar, pode te induzir a erro. Ô Mari, mas aí só para a gente encerrar esse debate, daí a gente vai precisar, infelizmente, encerrar a live daqui a pouquinho, mas olha só, uma outra pergunta amarrada a essa. Mas olha só, encontrar então um morcego no chão, qual a medida a tomar caso o CCZ não esteja disponível para fazer esse recolhimento? Então, olha só, então nós temos a situação da Shakira, a Aline Shakira, né, que recolhe, mas numa situação como essa, ela solta. Aí o Marcelo comenta, se por acaso o CCZ não puder atender, o morcego está lá, o que ele faz? O CCZ, só para explicar, os CCZs, eles têm um centro que é o de plantão, deveria recolher. Se não recolher, você vai colocar ele o morcego está vivo, você vai colocar numa caixa de sapato furada e vai deixar lá e vai esperar para alguém recolher. Se o morcego estiver morto, você vai pôr num saco, claro que com luva, tudo, não entrando em contato, e vai tentar colocar numa caixinha com gelo. Eu sou porcona, eu coloco meio no meu freezer mesmo, mas não façam isso. Mas aí meu marido me odeia por causa disso. Mas aí você pode colocar num saquinho de isopor com freezer. Nunca colocar formol e nem álcool, porque aí você inviabiliza o processo. E outra que eu preciso responder aqui, desculpa interromper, Henrique, a Carolina e a Mari comentaram sobre os pets. Como fazer com os pets dos moradores em situação de risco? Situação de risco aqui, não sei se ele quis dizer se é a pessoa mais vulnerável ao Covid. Gente, o bicho não saindo do domicílio, ele não está te causando risco. E é pouco provável que o bicho vá trazer coronavírus para você. Não abandone seus animais, essa é a principal mensagem, não abandone seus animais, não é momento para isso, e vocês vão ter a companhia só deles, então pensem bem. Carol, infelizmente o nosso tempo se esgotou, mas eu não posso deixar de botar essa lenha na fogueira para você e a Mari responderem muito rapidamente para uma seguinte situação. Nem todas as cidades têm plantão de CCZ. Apareceu um morcego na casa da pessoa, ela ligou, não teve resposta, porque, como eu disse, nem todas as cidades têm plantão. Quem vai colocar o morcego dentro de uma caixa e deixar o final de semana na caixa? Ninguém. Então, sendo assim, qual seria a recomendação mais viável de fazer para evitar? Porque, infelizmente, os moradores, quando se veem numa situação dessa, porque não estão acostumados a lidar com esses animais, eles vão se sentir com medo. Primeiro, de pensar em botar o morcego numa caixa.
Segundo, de passar o fim de semana com o morcego na caixa, sem saber o que pode acontecer. Sem contar que o morcego vai ficar na caixa por 3 dias, o que não é certo. Então, qual seria o procedimento numa situação como essa? Eu entendo perfeitamente a consideração ali da Aline Shakira, queria compartilhar isso também, e me ponho no lugar dela, inclusive. E queria que vocês respondessem esse fechamento sobre uma situação dessa. O morador está lá, sexta-feira, 7 horas da noite, só segunda-feira. E agora? As normas, depois você completa, Carol. Assim, as normas de raiva dizem claramente que o animal que perde os seus qual a palavra, Carol? A direção. Enfim, o animal que adentra na sua moradia, que entra pela janela, que bate contra a janela, ele é um animal de risco, porque ele perdeu a sua noção de voo. Tá? Isso pode ser considerado um sintoma, sim. Não é natural que o morcego adentre pela sua janela e fique se debatendo no chão. Tá? E também não é difícil jogar uma caixinha de sapato em cima. Você nem precisa chegar perto. Tá? Jogou a caixinha de sapato, fechou a caixinha e leva depois. Mesmo que ele morra, o laboratório vai ser capaz de te dizer se ele estava infectado ou não. E isso é uma resposta importante para proteger as pessoas. O que a pessoa não deve fazer é pegar um cabo de vassoura e ficar tentando bater no morcego. Se ele é capaz de voar, então ele está bem. A gente vai partir dessa premissa. Agora, se ele caiu no chão, não consegue voar, se ele se debate, não consegue voar, ele pode estar doente, sim. Coloca uma caixinha de sapato em cima dele, passa uma folha por baixo e fecha a caixinha de sapato. Tá? E leva, mesmo que ele morra, o laboratório vai poder te dar uma resposta se ele estava infectado ou não. Completa, Carolina. Só uma coisinha que é importante. Nós temos um morcego, uma família de morcegos, 2 famílias de morcegos, que tem uma asa bem fina, então, bem estreita. Então, eles não conseguem alçar voo do chão. São os morcegos molocídeos ou de cauda livre. Então, esses morcegos, deixa ele, porque se ele estiver bem, ele vai chegar perto de uma parede, vai escalar essa parede de costas, e aí ele vai alçar voo. Deste morcego que saiu a teoria de que um rato velho vira morcego. Porque a pessoa fala que viu na frente dela, ela viu um rato rastejando, que se encostou, e depois ele alçou voo, porque ele, como ele tem a asinha fina, ele não consegue. Então, deixa um pouquinho o morcego. Se ele estiver se locomovendo normalmente, conseguir voar, deixa ele voar. É isso que você tem que fazer, Marcela. Mas se ele não conseguir, faz o que a Marilene falou. Aí coloca a caixinha. O morcego está numa situação atípica e com uma raiva paralítica. Pode estar com uma raiva paralítica. E só mais uma coisinha. É importante a gente pensar que se fosse um beija-flor, o que a gente faz quando um beija-flor entra dentro da nossa casa? A gente não tenta abrir todas as janelas para ele sair? É isso, gente. Pensa que é um beija-flor. Entrou, tem muitos morcegos que são beija-flores. Você entra, abriu a janela, se o bicho saiu, ele tá bem. Foi só uma entrada ocasional. Tá, para encerrar minha parte, morcegos são úteis, morcegos são importantes, eles têm um papel ecológico importante, não tenha medo, procure conhecimento, procure informação, tá? E aí você vai saber a maneira correta de agir. Eu acho que vocês já perceberam que nós vamos ter uma segunda temporada dos Morcegos em Casa, e vocês já perceberam que só sobre essa conversa de morcego caído no chão, nós vamos ter mais uma live. Afinal de contas, o molocídeo cai no chão e fica, né? E boa parte das vezes não está doente. Não, na maioria das vezes, né? Que a gente encontra, não está. Então vejam como a gente ainda tem um assunto para conversar, debater, aprender, e certamente, como eu já disse, esse assunto não está esgotado. Nós vamos voltar a conversar, a debater, porque o Morcegos em Casa está só começando.
né? Esse é só o primeiro ano de realização desse projeto. Então, gente, infelizmente, nosso tempo está esgotado. A gente agradece demais a participação da Carol, da Mari. Foi muito bom estar com vocês. Agradecer a todo mundo que participou. Temos muitas perguntas. Depois nós vamos pedir para vocês, meninas, se vocês puderem ir lá responder uma a uma para sanar as dúvidas das pessoas. Obrigado demais. Esse é um tema muito importante. A gente tem que falar mais e mais. Cíntia, a palavra é sua. Infelizmente, né, sempre acaba o nosso assunto, a gente se empolga, gostaria de ficar muito mais tempo, mas é isso que nos permite também estar aqui conversando, né, durante a pandemia, estou tendo esse projeto tão bacana, e a nossa intenção não é esgotar os assuntos, né, mas sim criar mais perguntas para a gente continuar debatendo, continuar conversando e levando essa informação adiante. Então, quem quer olhar as lives anteriores estão disponíveis no YouTube da SBEC, também no site, e pode acessar lá a qualquer momento. Então é isso, pessoal. Muito obrigada às meninas pela participação, foi excelente, muito boa. Eu me despeço e quero deixar só com mensagem isso. Os morcegos são um grupo muito interessante, vale muito a pena você conhecer mais para ter menos medo. Quanto mais se conhece, menos medo se tem. Isso aí. Realmente, muito obrigada, gente, obrigada mesmo. E se eu não mandar um beijo para o pessoal do Centro de Controle de Zoonoses, que eles pediram, eles pediram um beijão para vocês, e muito obrigada pelo convite, Henrique, Cíntia, e o Comitê de Saúde Pública, em nome da Adriana, agradecemos muito essa oportunidade. Valeu, gente. Valeu, até semana que vem, um beijo, até mais. Tchau.